continuamos com nosso protagonista dizendo que se for verdade o que a jovem dama disse, então isso seria benéfico para eles, e já que os caras da outra gangue estavam atrás deles, ele achou melhor mostrar a eles do que eles são capazes, dizendo em seguida para que eles se preparassem imediatamente e começassem naquela noite os preparativos, mas ela avisa ele que ele não podia gritar, para não atrair os zumbis próximos dali. A noite havia finalmente chegado, e vemos o protagonista e a jovem dama, que estavam invadindo silenciosamente um tipo de base, e até mesmo o protagonista, que esqueci o nome, percebeu que aquele lugar realmente era bem desprotegido. A única segurança ali era um dos capangas que estava dormindo completamente, e vemos a senhorita Xiaoyu entrando sorrateiramente no ambiente. Ele comenta que eles não deveriam fazer nada com ele, já que isso poderia alertar os outros, portanto era melhor que eles fossem furtivamente até o 5º andar. Quando ela perguntou o motivo de eles irem até o 5º andar em si, ele diz que era porque havia somente alguns guardas no 1º andar, e ainda por cima estão dormindo, provando que seus itens valiosos estão escondidos nos andares mais altos. Seguindo essa analogia, o 4º andar deveria ser o local onde as elites e pilares da gangue ficavam, e seu líder, Tiger, deve morar no 5º andar, onde também deve ser onde os suprimentos ficam armazenados. Sendo assim, o objetivo deles é ir até o 5º andar, descobrir onde eles armazenam suprimentos, e em seguida, explodi-los completamente. Depois de ela concordar com o plano dele, eles foram sorrateiramente subindo os andares, sem alarmar os guardas que ali estavam. No 3º andar, o jovem mestre estava se segurando para não tirar vantagem dessa situação deveras complicada. No 4º andar em si, eles acabaram usando um anestésico para fazer com que um dos guardas dormisse, até que finalmente eles chegaram ao 5º andar, e alguém comentava que agora havia cada vez menos comida. Estimava-se que o restante da comida poderia durar um pouco mais que um mês, no máximo, e o protagonista e a jovem dama estavam observando a conversa dos dois. Eles estavam discutindo algo sobre derrotar a gangue urso gigante e pegar a comida deles, porém aparentemente isso não seria possível, já que eles morreriam de fome mais cedo ou mais tarde. Mas como eles tinham explosivos e granadas, não era fácil capturá-los também, e esse jovem achava melhor evacuar o mais rápido possível com os alimentos. Depois disso, o careca pediu para ele fazer silêncio, isso porque o líder deles estava dormindo naquele quarto, e o protagonista pegou bem o que o careca tinha dito recentemente. No momento que os guardas saíram do local, finalmente o protagonista deu as caras, e se aproximando do quarto do Tiger, eles perceberam que ele realmente estava ali dormindo, principalmente quando o jovem chegou bem perto da janela. Eles diziam que a sala trancada próxima a ele deveria ser usada pelo irmão Tiger para armazenar os materiais em si, e Xiaoyu diz que acabou de ouvir os rapazes dizer que a gangue Cabeça de Tigre e a gangue Urso Gigante vão acabar lutando mais cedo ou mais tarde, e perguntou para ele, em seguida, se eles realmente precisavam fazer uma provocação como aquela. Ele diz que isso não era fácil de explicar para a jovem dama agora, mas resumindo bem, ele partiria novamente em 7 dias, e os suprimentos da gangue Cabeça de Tigre ainda iriam durar um mês. Por esse motivo, o tempo deles era limitado, e o protagonista não podia esperar tudo isso, então a maneira mais fácil é fazê-los lutar diretamente e não deixá-los ter para onde ir. Depois que a jovem finalmente entendeu o plano dele, ele comenta que a chave pelo visto deveria estar com o Tiger, então eles não tinham como confirmar isso sem entrar, porém, se eles errarem, eles com certeza morreriam ali. Xiaoyu disse ao jovem protagonista que ele não precisava se preocupar com isso, e tirando um tipo de grampo ou algo assim, ela dizia que iria se encarregar disso. Enquanto ela tentava liberar o cadeado, ela comenta que uma fechadura normal ela conseguia abrir com um pequeno arame de ferro, e como a fechadura daquele portão era aparentemente um pouco maior, não seria difícil para ela destrancar, deixando até mesmo o jovem protagonista impressionado com as habilidades daquela bela donzela. Do lado de baixo por onde eles entraram anteriormente, vemos que zumbis começaram a invadir o ambiente também, e o jovem que atualmente estava dormindo, estava prestes a ser devorado vivo pelos zumbis. Até finalmente ele acordou, e se deu conta do que realmente estava acontecendo ali, gritando em seguida pedindo pela ajuda de seus irmãos, pois os zumbis estavam invadindo. Os outros apenas ouviram os gritos à distância do cara que estava de vigia, e pensaram em seguida que possivelmente a gangue Urso Gigante estava atacando sua base. Voltando para o protagonista, eles finalmente conseguiram abrir a porta, e por fim chegaram no armazém deles, percebendo que ali realmente era o lugar que a gangue Cabeça de Tigre armazenava seus suprimentos. Ele imediatamente começou a preparar os explosivos, para que eles pudessem sair dali o mais rápido possível, e vemos Xiaoyu agarrada a um saco de arroz, pensando que seria uma pena bombardeá-los, e ela queria levar um consigo. Porém, ele disse para que ela deixasse aquilo ali, pois era muito pesado e seria mais difícil para eles escaparem.
pedindo para que ela confiasse nele, já que ele não deixaria ela passar fome. Repentinamente eles ouviram alguém gritar para o irmão Tiger que um grupo de zumbis haviam invadido o lugar, e Xiao Yu comenta que eles devem ter entrado pelo buraco que eles entraram também. Imediatamente depois disso, ele diz para que eles preparassem as bombas logo e saíssem dali imediatamente, aproveitando que eles estavam focados em defender-se. Vemos alguém batendo na porta do quarto do líder, gritando dizendo que algo de errado havia acontecido, e os zumbis invadiram o território deles. Mas digamos que esse rapaz acabou sendo bem recebido após acordar o líder com aquela gritaria toda. Aparentemente, o rapaz caiu com apenas um golpe, e ele comenta que tinha pedido para que eles não acordassem ele enquanto ele dormia, e um dos capangas comenta que não queriam acordá-lo, porém o prédio foi invadido por zumbis. Nem mesmo o líder acreditou que estava havendo uma invasão de zumbis na base deles. Ao olhar para o seu armazém, percebeu que ele estava aberto. Quando ele chegou lá para dar uma olhada melhor, percebeu que tinha muito vinho derramado por ali, mas além do vinho, ele percebeu outra coisa também, um monte de explosivos plantados ali. Até que finalmente eles explodiram, lançando ele para longe, e ele começou a se perguntar quem foi que poderia ter sido que usou o explosivo para explodir seus suprimentos. Nesse momento, ele gritou dizendo que com certeza deveria ter sido a gangue Urso Gigante, e vemos alguns capangas comentando que ouviram dizer que foi a gangue Urso Gigante que usaram os zumbis contra eles, enquanto o outro comentava que o irmão Tiger deve estar explodindo de raiva nesse momento. Quem estava ouvindo a conversa deles era justamente o jovem protagonista, e pelo visto o plano foi conforme o esperado, e agora bastava eles esperarem as gangues lutarem entre si. E agora, eles tinham que pensar em uma maneira de começar uma guerra entre a gangue Quan Sha e a gangue Fei. Em seguida, vemos um local mais calmo por ali, e um tipo de entrada pela tubulação acabou sendo aberta, e quem saiu de lá foi justamente a jovem dama Xiao Yu. Ela disse em seguida para o jovem Wang que não tinha guardas ali, então ele podia descer. Apesar de não haver guardas realmente, havia uma quantidade enorme de zumbis por ali, e até mesmo ela começou a se perguntar por que tinha tantos zumbis assim, e o jovem Wang gritou para que ela tomasse cuidado. Eu só me lembrei do nome dele, porque ela chamou ele assim, mas minha memória é péssima para memorizar nomes. Os zumbis arrombaram a porta que estava segurando eles, e logo a jovem dama começou seu ataque contra eles, mas digamos que eles ainda estavam avançando firmemente contra eles, e ela percebeu que eram muitos que estavam ali. Repentinamente, alguém da gangue Cabeça de Tigre acabou aparecendo, e ele percebeu que ela era a mulher que eles estavam procurando, pensando em seguida que não havia sido a gangue Urso Gigante que tinha explodido o armazém deles, mas sim ela. Mas digamos que dessa vez ela teve que usar armamento pesado contra o rapaz, e pelo visto ele foi de berço depois desse ataque. Ela finalmente percebeu que provavelmente tinha mais membros da gangue Cabeça de Tigre pela frente, porém eles estavam atrás dela, e quando ela estava prestes a ser deletada da história, o protagonista apareceu, salvando assim a jovem dama, acabando completamente com o zumbi que estava prestes a acabar com ela, e diz que era mais confiável usar armas frias para lidar com aqueles zumbis. Ela então comenta que pensava da mesma forma que ele, e ele diz que já havia matado muitos zumbis em jogos, porém era a primeira vez que ele enfrentava cara a cara zumbis reais. Se eles superarem aquilo, eles se tornariam companheiros que passaram por situações de vida ou morte juntos, e finalmente eles foram para cima dos zumbis para criarem um caminho para eles escaparem. Quanto a situação estava mais calma, vemos eles provavelmente em seu esconderijo, descansando. O jovem Wang comenta que felizmente, poucos zumbis entraram sorrateiramente, caso contrário, com certeza eles poderiam estar mortos agora. Ela comenta em seguida que depois de todo aquele esforço, ela acabou ficando muito cansada e com fome também, e ele repentinamente tirou um pote que tinha alimento dentro, dizendo em seguida que para celebrar o sucesso deles, ela poderia comer quantos daquele ela quisesse, e ele iria buscar comida na bolsa dele agora mesmo. Ao ver todas aquelas guloseimas, ela pensou que ele realmente era algum tipo de anjo, e não pensou duas vezes em atacar aquele monte de comida em sua frente. Embora eles se conhecessem há pouco tempo, o protagonista ainda estava assustado com a maneira que ela comia, e vemos ele abrindo um tipo de bebida para ele poder degustar. Assim que ela viu aquilo, ela perguntou se aquilo era o puro malte, e perguntou se poderia experimentar também. Como resposta, ele perguntou que tipo de puro malte uma menina como ela bebia, e ele tinha levado bastante suco e refrigerantes consigo também, mas ela dizia que não era mais uma criança e digamos que outras coisas com certeza também eram poucos fortes dessa jovem dama, isso segundo o que o protagonista disse. Ele disse em seguida que voltaria para seu quarto e limpar o corpo, além de trocar de roupa também, e ela deveria ir descansar mais cedo após terminar de comer. No momento em que ele bateu a porta, ela decidiu aproveitar aquela oportunidade, e começou a se perguntar que sabor deveria ter aquele puro malte. Caso você não tenha entendido ainda, o puro malte que eu estou dizendo é cerveja. No quarto do jovem protagonista, ele estava olhando seu aparelho, e percebeu que quando ele estava batendo naqueles zumbis, havia notificações, e pediu para que o celular mostrasse a ele agora. O sistema então disse para ele ler as novas
dicas com atenção, e ele percebe que aquele era o painel de habilidades e atributos que ele tinha. Ela responde que aquilo era para ele entender melhor seus próprios atributos, mas ele sabia disso e perguntou se o sistema tinha certeza que não tinha cometido nenhum erro. Isso porque ele fazia exercício todos os dias na escola, e ele estava sempre entre os top 10 alunos em todos os eventos esportivos escolares que ele havia participado. Sendo assim, seu corpo deveria ser mais forte do que o da maioria das pessoas, e perguntou por que os seus atributos, com exceção da agilidade, estavam tão baixos. O sistema diz em seguida que ele não precisava ficar chocado, isso porque os valores médios dos atributos estavam conforme o padrão daquele mundo apocalíptico. E isso era normal também para quem vivia ali, já que a aptidão física das pessoas que podiam viver era muito maior do que comparada ao do mundo real, e eles tinham que encarar zumbis e outros perigos em frente também. Não contente com a resposta do sistema, ele finalmente se deu conta de que agora teria que treinar seu corpo para poder ficar mais forte ainda. O sistema então disse que ele poderia usar ouro acumulado para fazer upgrades no sistema, e se tornar ainda mais forte também. A segunda atualização do sistema podia ativar o sistema de loterias, e os prêmios incluíam comida, armas, melhorias de atributos e várias outras habilidades. Ele percebeu que aquilo era igual à versão para computador, mas podia ser realmente usado para melhorar o seu corpo em si, e se perguntou quanto ouro era preciso para poder fazer a primeira atualização. Quando ele percebeu que o valor seria em média de 400 milhões, já que eram 1000 quilos de ouro, ele pensou que o sistema estava sendo muito mesquinho por exigir um valor tão alto assim. Novamente o sistema disse para ele não desanimar, e aquela transação definitivamente valia o dinheiro e não era intimidação. Depois que ele desbloquear o sistema de loteria, ele podia obter um livro de habilidades nele, e com isso poderia aprender as habilidades descritas no livro. Após aprender as habilidades em si, ele aumentaria significativamente a probabilidade de sobrevivência dele, sem contar que as habilidades também podiam ser aprimoradas matando zumbis, e isso fará com que ele fique cada vez mais forte. Porém, o mais importante era que as habilidades e atributos dele também podem ser usados no mundo real. Ele então percebeu que isso realmente era algo bem interessante de acontecer, e o sistema continuou passando informações para ele. E já que a atualização do sistema definitivamente valia o dinheiro investido, era para ele pensar nisso no mundo real também, e perguntou se ele podia se fortalecer apenas usando dinheiro. Isso fez com que ele percebesse que realmente eles não podiam simplesmente pensar somente naquele mundo apocalíptico. Como agora ele tinha ofendido o jovem mestre importante daquela família, ele precisava de algumas habilidades para se defender também. No entanto, ele perguntou se haveria algum efeito colateral se ele ficasse mais forte, como, por exemplo, ficar careca, mas o sistema diz que não haveria efeitos colaterais, portanto não tinha com que ele se preocupar. Agora que ele já tinha entendido tudo, então ele simplesmente disse que iria chamar o sistema novamente quando ele precisasse, percebendo que, pelo visto, obter ouro agora era o objetivo principal dele. Ao olhar para a jovem dama, vemos que ela tinha apagado completamente, mas pelo visto o jovem Wang não gostou muito de ver aquilo em sua frente, já que ela tinha bebido todo o estoque de puro malte que ele tinha levado para aquele mundo. Ele cuidadosamente pegou a jovem dama em seus braços para poder levá-la até o quarto dela, e nem mesmo ele pensava que apesar de ela parecer tão magra, seria tão pesada assim de segurá-la em seus braços. Mas digamos que o rapaz acabou ficando corado ao olhar mais cuidadosamente para aquela donzela em sua frente, e comenta em seguida que ela realmente era uma jovem muito bonita, sem contar que tinha um rosto bem angelical também. Sem contar que ele acabou pensando que ela também tratava ele bem, do contrário da ex dele que praticamente o humilhou, mas ele logo se beliscou para que ele voltasse a si, e pensasse novamente com a cabeça. Saindo dali, ele se perguntava como ele poderia pensar bobagens, e era melhor ele ir tomar um banho frio para acalmar os nervos do soldado. No momento que ele fechou a porta, vemos que a jovem dama tinha se levantado. Com uma carinha de quem estava muito triste, ela se perguntava se o jovem Wang tinha simplesmente saído assim, sem nem tentar se aproximar dela, e ela ficou revoltada ao pensar que ele pelo visto via ela somente como uma irmã. Mas ela ficou completamente envergonhada depois disso, e se perguntou por que ela estava pensando nesse tipo de coisa. Na manhã seguinte, o jovem protagonista disse para Xiaoyu arrumar suas coisas e era para eles se prepararem para ir para o leste da cidade, e vemos um cenário completamente diferente dessa vez. Quem estava por esse lado da cidade era justamente nosso protagonista e a jovem dama, mas eles estavam vestidos de maneira diferente dessa vez. Ela então pediu para ele esperar um pouco, fazendo com que ele pensasse se ela tinha encontrado alguma coisa. Ao tirar seu óculos e sentir o cheiro do local, ela percebeu que alguém estava comendo carne por perto. Até mesmo o jovem Wang percebeu que realmente era como ela tinha dito, e ele também conseguia sentir o cheiro. Imediatamente após isso, ele pediu para que ela não fosse impulsiva, já que aquilo podia ser uma armadilha, e ela responde que estava farta de alimentos embalados, e agora ela queria carne fresca. Temos então um corte para um tipo de hotel, e frente a esse estabelecimento, algumas pessoas de uma gangue comentavam também sobre o cheiro da carne, e eles dois possuíam armas nas mãos,
Portanto, era para eles esconderem-se primeiro e seguirem as instruções dele. Se eles conseguirem, não somente comeriam carne, porém também haveria uma dama para eles poderem aproveitar melhor a vida e aquele mundo apocalíptico. De cima do prédio, vemos os dois principais da história observando tudo, e ele perguntou para Xiaoyu por que a pessoa na liderança parecia tão família, se perguntando se eles eram da gangue Cabeça de Tigre. Ela responde que era exatamente como ele tinha dito, e aquela pessoa era Shen Ziqian. Ele era originalmente um pequeno líder da gangue Cabeça de Tigre, porém ele se mudou para a gangue Tubarão Louco, porque sabia que os Cabeça de Tigre estavam com falta de comida. Wang comenta em seguida que os Tubarões Loucos era exatamente quem ele estava procurando, e vemos ele se aproximando do local. No entanto, alguém deu a ordem para eles pararem imediatamente, do contrário eles iriam receber uma saraivada de tiros. O protagonista percebeu que aquela voz estava vindo exatamente do prédio, e eles comentam que a oficial Miao estava em casa pelo visto. A mesma perguntou o que eles estavam fazendo ali, e o inseto disse que não era nada demais, apenas ouviu dizer que ela tinha acabado de matar um javali, e o irmão ali não comia carne fresca há muito tempo. Sendo assim, ele apenas queria levar os irmãos dele ali para poder experimentar um pouco. O jovem Wang então perguntou quem era que estava na casa, e Xiaoyu comenta que o nome dela era Miao Ryuyun, e ela foi uma policial antes do fim do mundo. Além disso, depois que o apocalipse veio, ela pegou aquela casa e construiu sua base, e também havia um velho policial em sua equipe, Li Shenping, que parecia ser o mestre dela. Além deles, haviam 5 ou 6 crianças e mulheres sem habilidades para lutar. Ele perguntou em seguida por que eles não saíam dali então, e ela disse que pelo visto, Li Shenping sofreu uma grave lesão no pé, e Miao ficou para cuidar dele. Ao ver o que ela tinha dito agora, pelo visto a oficial Miao é realmente uma boa e justa pessoa, e a jovem dama perguntou se ele por acaso queria ajudá-los. Ele responde que sim, mas o seu objetivo principal é que eles precisavam de ajudantes se eles quiserem continuar progredindo. A jovem Miao diz em seguida que na gangue Tubarão Louco tinha bastante pessoas, então era para eles saírem para caçar sua própria comida caso quisessem comer alguma coisa. No entanto, o estrume de burro diz que nem todo mundo tinha tanta sorte como a oficial Miao, e os irmãos saíram várias vezes para caçar, porém, sempre voltavam de mãos vazias algumas vezes, então ele tinha que incomodar ela. No entanto, quanto a ele não queria mais do que a metade do que ela tinha, e um silêncio se formou em seguida. Dentro desse lugar, vemos os dois conversando, e um cara dizia a ela porque eles não davam a eles, porém ela responde dizendo que eles não podiam fazer isso de maneira nenhuma, e ela entendia bem como eles pensavam, e se eles derem o que eles querem, então eles iriam querer cada vez mais no futuro, e ela disse imediatamente para que eles nem pensassem nisso, pois foi ela quem tinha caçado aquele javali, novamente dizendo que se eles quiserem pegar alguma coisa, então era para eles irem tentar ir e pegar dela. Se você quer ver a continuação dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!